Graça e paz. Vamos continuar nas leituras que estamos fazendo na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Capítulo 4, versículos 2 ao 4. Vamos ouvir a leitura desses versículos. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. A partir do versículo 2, o apóstolo Paulo coloca algumas coisas que nós precisamos considerar com carinho e prioridade. A oração, que é o nosso dia a dia com Deus, a palavra, a pregação, o anúncio, o testemunho da palavra, o testemunho de vida, a maneira como nós devemos nos portar para com os que são de fora. É muito importante isso. O relacionamento entre irmãos, devemos cultivar relacionamentos sadios, de amizade, de amor, de comunhão. A partir do versículo 7, Paulo cita vários irmãos, várias pessoas. E interessante é que ele, para cada pessoa, pelo menos a maioria delas, ele cita o nome, e ele tem um elogio a fazer, um comentário de incentivo, de encorajamento e de amor. Legal isto, eu acho. Paulo encoraja as pessoas, os irmãos. Não fica batendo, esfolando, não fica de fuxico, não fica de tititi. A intenção é você usufruir o melhor das pessoas, os relacionamentos. Para mim, o melhor das pessoas é o relacionamento. Apenas isto. Mas hoje nós vamos analisar com os irmãos estes 3 versículos que foram lidos para nós. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Vocês morreram com Cristo, ressuscitaram com Cristo. Cristo agora é a vida de vocês, é tudo em vocês e para vocês. Além disso, agora vocês têm acesso à presença do Pai. Presença de Deus. O acesso à presença de Deus está aberto para vocês. Portanto, vão lá na presença de Deus, dirijam-se a Deus, orem. Perseverai na oração. Oração tem de ser com
perseverança, sem desanimar. Mesmo em meio aos ensinos falsos que tentam desqualificar a pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Mesmo em meio às dificuldades, lutas intensas, sofrimentos e tribulações, não desanimem, mas orem. Vão à presença de Deus, buscar a consolação, buscar a comunhão. Não é orar para sermos salvos, porque nós já fomos salvos e estamos salvos em Cristo. Orar porque somos filhos de Deus em Cristo e temos agora o acesso à presença do Pai. Qual pai que não tem prazer em receber os seus filhos em sua presença? E diz aí, vigiando, orando, vigiando. Temos que estar alertas aos inimigos de Jesus Cristo, porque são tantos. E por causa de Jesus, são inimigos nossos também, inimigos da Igreja de Cristo. Vigiai, estar atentos aos obstáculos que são colocados em nosso caminho, que tentam nos roubar, nos tirar da oração. Principalmente, irmãos, aquelas coisas que surgem com aparência de coisa boa, inofensiva, inocente, mas que tem o objetivo de nos afastar da oração, da comunhão com o Senhor. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Com ações de graças. Aqui, irmãos, entra algo muito poderoso na nossa vida, que são as ações de graças. É algo poderoso na nossa vida. Deus deixou para nós. Vigiai com ações de graças, isto é, com gratidão no coração, reconhecendo tudo que Deus fez por nós e também nos deu em Cristo Jesus. Quando você estiver diante de Deus orando, não se esqueça de agradecer, não se esqueça de reconhecer tudo que Ele fez por nós e ainda continua fazendo, tudo que Ele nos deu de graça. Irmãos, ações de graça são uma motivação poderosa para o fiel, para o crente, continuar neste mundo na oração. Perseverar na oração com a mente alerta e o coração agradecido. Paulo está dizendo, continue firmes na oração, sempre alertas e dando graças ao Pai. Mas
Mas não devemos pensar em oração tipo lista de supermercado. Você vai lá com a lista e você pega e você tica. Vai ticando aquele que você já pegou, aquele que você já ganhou, já tem. Não é isso. Não é isso. Me dá, me dá, me dá. Não é isso, irmãos. Oração tem petição, sim. Oração tem pedido, sim. Mas oração tem algo muito maior do que isto. Oração é face a face com Deus, olho no olho. É comunhão com Deus, é intimidade com Deus, é conversar com Deus, é um bate-papo com Deus. É um relacionamento prazeroso. Não há um relacionamento prazeroso com alguém que só pede. Temos que conversar com o Senhor. Ele é uma pessoa. Tem que ser aquela conversa agradável, gostosa. Tem que desenvolver esse bate-papo agradável com o Senhor. É bom demais. É bom demais. Se eu fosse você, eu batia esse papo com o Senhor todos os dias. Isso dá significado na nossa peregrinação neste mundo. Um dia desses, da semana que passou, a Edna me disse: viu a lua? Está lindíssima. Trouxe recordações boas para ela e para mim também. E eu fiquei pensando, podemos dizer isso ao Pai também. Por que não? Pai, a lua está linda hoje. Como que o Senhor foi caprichoso, perfeito em fazê-la. Mas, muito melhor ainda, Pai, é estar na Tua presença, conversar com o Senhor, ouvir o Senhor, ter intimidade com o Senhor. Como se chama isso? Oração. É assim que eu vejo a oração. Tem um hino que absorveu bem essa ideia de oração. O título desse hino é Meu Deus e Eu. A primeira estrofe. Meu Deus e eu andamos pelos prados, quais bons amigos, juntos a passear, dadas as mãos, alegres conversamos, sem nada a nos atrapalhar. É exatamente o que eu penso de oração. A característica de uma sociedade secular é dispensar Deus. Logo após Caim, lá no capítulo 4 de Gênesis, logo após Caim ter se rebelado, porque ele se rebelou primeiro a Deus, contra Deus.
logo após Caim ter se rebelado contra Deus e ter assassinado o seu irmão Abel, Deus disse que ele seria fugitivo e errante na terra. Caim diz ao Senhor o seguinte: eis que hoje me lanças da tua face, ou melhor, Caim diz ao Senhor o seguinte: eis que hoje me lanças da terra, da face da terra e da tua presença. Da tua presença. Mas, na verdade, foi o pecado que estava impedindo o seu acesso à presença de Deus. Retirou-se Caim, foi ele. Retirou-se Caim da presença do Senhor. Foi morar na região de Nod, a leste, ou ao oriente do Éden. A característica de quem está fora do círculo íntimo da presença de Deus é fazer como Caim, se afastar, dispensar Deus. A oração representa que eu preciso de Deus, eu preciso dele, do Senhor. A sociedade motivada pelo humanismo e pelas filosofias gnósticas não sente necessidade de oração, porque o Deus dela é ela mesma. E você? Você sente necessidade de oração? Você tem esse desejo? Onde está Jesus na nossa história? Onde ele entra? Onde está Jesus no nosso tempo? Meu irmão, onde ele entra no seu tempo? Preste atenção, por favor. Primeiro, Jesus foi ficando secundário. Depois ficou descartável. E agora está se tornando desnecessário. Até no meio da cristandade. Se eu não reconheço Jesus Cristo como o tudo de Deus para o meu nada, eu não preciso de orar. Para quê? Orar ao Pai, em nome do Filho, por meio do Espírito Santo, com perseverança, colocando as petições diante de Deus, mas com ações de graças. Que Deus nos dê a graça para sermos homens e mulheres de oração. Oração dirigida pelo Espírito Santo, falando ao Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está preso, algemado em Roma. Ele está preso, algemado em Roma. E Paulo faz um pedido aos irmãos. Ele faz um pedido. Qual o pedido que Paulo faz? Ele pede: orem por nós. Nós quem? Paulo e os companheiros de Paulo que estavam lá com ele. Nós vamos falar desses companheiros nos próximos estudos. Ore por nós também, para que Deus
Preste atenção, para que Deus abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Vejam, irmãos, vejam a motivação do pedido de oração do apóstolo Paulo. Para tornar o mistério de Cristo manifesto, conhecido, notório. Ou seja, para anunciar o mistério de Cristo, que é o Evangelho. Eu quero que vocês orem por mim e pelos meus companheiros, para que consigamos comunicar, anunciar, falar do mistério de Cristo, que é o Evangelho. Para que eu o manifeste como devo fazer. Porque se você não entende esse chamado do Senhor, por que você é crente? Crente para quê, meu irmão? Para que eu anuncie essa mensagem com a devida nitidez, sem embolação, sem embaçar. Mas, ao pedir oração acerca do anúncio do Evangelho, Paulo está reconhecendo que ele precisa da ajuda de Deus nesse assunto e em todos os outros assuntos. Ele está reconhecendo que ele não tem forças, que ele depende inteiramente da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Peçam a Deus que Ele abra a porta à palavra, a fim de que eu fale do mistério de Cristo, pelo qual estou algemado, e para que eu o manifeste como devo fazer. Vamos supor o seguinte: se você estivesse preso, você, irmão, se você estivesse preso numa condição difícil e com possibilidades de ser executado, e você soubesse de uma igreja que ora a Deus, e você tivesse a chance de escrever uma carta, enviar uma carta a essa igreja, eu pergunto a você, o que você pediria? Porque a tendência é pedir o seguinte: a tendência é sair da cadeia, ou não é? É ser solto, é pedir oração para ser solto. Ser solto, sair de cana, é o pedido top. Preciso sair daqui o mais rápido possível. Estou em cana. Vocês precisam orar por mim para que eu saia daqui. Não aguento mais. Eu preciso sair daqui. Naquele tempo, irmãos, não tinha direitos humanos, também não tinha gente importante visitando lá na cadeia toda hora. Não tinha mídia cobrindo tudo. Além do mais,
Paulo tinha possibilidades de ser executado. E a tradição diz que ele foi executado. Talvez não nessa prisão. Essa prisão dele, talvez lá pelo ano 62 depois de Cristo. Eu não sei se ele foi solto, se Deus permitiu que ele fosse liberto. Alguns anos depois, veio a grande perseguição do imperador Nero. Esse cara promoveu uma grande perseguição aos cristãos, à igreja. Talvez lá pelo ano 67, por aí, Paulo tenha sido novamente preso, uma segunda prisão. Não sabemos exatamente o que aconteceu, porque não temos esses detalhes aí na palavra de Deus. Mas a tradição diz que foi lá, na perseguição de Nero, talvez o ano 67, por aí, ele tenha sido executado. Estava preso, novamente preso, e foi executado. Portanto, não sabemos por certo o que aconteceu com Paulo. Mas, se ele foi solto e preso novamente, não sabemos com certeza, não sabemos exatamente o que aconteceu. Mas, sabemos com certeza que Paulo não pede a liberdade aos irmãos de Colossos. Paulo não pede que a porta da sua prisão seja aberta para ele sair. Pelo contrário, ele pede que outra porta seja aberta. Orem também por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. O pedido de Paulo tem a ver com o seu desejo de que, mesmo ali na prisão, ele consiga revelar Cristo, ele consiga anunciar o mistério de Cristo, o Evangelho, como ele foi chamado para fazer. Para que eu o manifeste como devo fazer, aqui na prisão. Quer dizer, o mistério de Cristo sendo conhecido e manifestado naquela cadeia, para aqueles guardas. Paulo estava mais interessado em pregar o Evangelho do que sair da cadeia. Não sei como que é com você, como você pensa, mas Paulo estava mais interessado em pregar o Evangelho do que sair da cadeia. Ele pede graça para que as portas sejam abertas para ele levar a palavra, anunciar o Evangelho. Filipenses capítulo 4, versículo 22. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Deus ouviu. Ele abriu as portas mesmo, porque
aqui diz que os santos, especialmente os que são da casa de César. Você sabe quem é César aqui? É o imperador. É a guarda do imperador. Veja, irmãos, as portas foram abertas à palavra. As oportunidades, a providência divina ao anúncio do Evangelho. Agora, que mistério é esse, tão caro ao apóstolo Paulo, que ele não poderia abrir mão de jeito nenhum? Que mistério é esse? Que mistério de Cristo é esse? Deus mesmo se encarna, se faz homem, e esse Deus homem é Jesus Cristo, tão perseguido. Tentam desqualificar, tentam dizer que ele é um Deus menor, que ele não é Deus. Mas ele é Deus, ele é o próprio. E ele se encarna, se faz homem, e esse Deus homem vai à cruz. E lá na cruz ele nos recebe em seu corpo. E ali ele morre com todos nós. Por isso que a morte dele é também a nossa morte, porque se um morreu por todos, logo todos morreram. Esse Deus homem é Jesus Cristo. Depois de morrer pelos pecadores e com os pecadores, prestou atenção? Pelos pecadores e com os pecadores, ele ressuscita e dá a sua vida a todo aquele que crê que com ele morreu e também ressuscitou. E mais, ele mesmo vem viver naquele que crê que com ele morreu e ressuscitou. Esse é o mistério de Cristo, que Paulo estava preso por causa disso. O mistério de Cristo se revela na sua encarnação, na sua morte, na sua ressurreição. Mas nós temos que entender, perceber que essa morte do Senhor Jesus, que essa morte do Senhor Jesus Cristo, essa ressurreição, são experiências compartilhadas conosco. Isto é o Evangelho. O Evangelho se revela então na morte e ressurreição do Senhor e na nossa morte com Ele, na nossa ressurreição juntamente com Ele. E a partir da nossa ressurreição, Ele está em nós. Ele está em nós. Ele está em nós. Preste atenção. Ele está em nós. Não é Cristo comigo, mas Cristo em mim. Isto faz toda a diferença. Não apenas um Cristo que você está seguindo, mas que está vivendo em você. Cristo vive a vida dele em mim. Isto muda mesmo. O conteúdo do Evangelho consiste na morte e ressurreição de Cristo e na nossa, juntamente com Ele, trazendo-nos verdadeira libertação. Libertação do pecado, salvação. No Evangelho, a morte de Cristo é a minha morte. A ressurreição de Cristo é a minha ressurreição. E a vida de Cristo é a minha vida.
Então, a nossa morte e ressurreição com Cristo é o mistério do Evangelho que Paulo estava pregando, anunciando e pedindo oração. É uma realidade espiritual que precisamos crer e que precisa também ser revelada pelo Espírito Santo. Cristo em mim, Cristo em nós, vivendo a sua vida com todo o poder, com toda a santidade e com todo o recurso que Ele tem. Se você confunde isso com religião, aí o que eu posso fazer? Nada. Eu não posso fazer nada mesmo. Nem por mim. Irmãos, não tem nada melhor, nem maior do que isto. Paulo estava preso por causa disso. Paulo estava preso por causa disso. Havia muita gente contra isso, irmãos. Gente que não queria ouvir de jeito nenhum. Judeus, pagãos. E ainda nem tinha começado a grande perseguição romana. O diabo também não queria e não quer. Por isso ele escala o seu time contra o Evangelho e contra aqueles que pregam o Evangelho. Finalizando esta meditação, quero dizer o seguinte: é impressionante para mim é impressionante ver a motivação que a pessoa e obra de Cristo na cruz do Calvário causa em alguém que ganhou essa revelação e crê. Filemão 1:9. Prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Prisioneiro, e ele diz assim: Paulo, o velho, estava velho. Paulo, o velho, como ele mesmo se define. Um homem velho, judiado, suas costas cheias de cicatrizes profundas, seus ossos machucados. Provavelmente um homem que sentia dores no corpo. Dores. Passou por tanto sofrimento, angústias, preocupações e prisões. E nesse momento que ele escreve aos Colossenses, estava preso. Mas um homem crente, identificado com Cristo, crucificado com Cristo, ressuscitado com Ele. E Ele mesmo diz: estou crucificado com Cristo, Cristo vive em mim. Para mim, o viver é Cristo. Cristo é o meu tudo. Ele diz isto aos Colossenses. Então, estamos diante de um homem velho, fisicamente acabado, mas um homem que pensa em Cristo o tempo todo,
que respira Cristo. Deseja ardentemente que Cristo seja engrandecido no corpo dele, seja pela vida, seja pela morte. Um homem numa situação dessa, mas encorajando os irmãos, animando os irmãos, incansável na causa de Cristo, na pregação do Evangelho. E depois de fazer tanto por aqueles irmãos, e depois de fazer tanto por aqueles irmãos, por outros irmãos, pelo mundo inteiro, depois de tanto fazer, escute agora, no final de carreira, preso, esse homem vem pedir oração, dizendo: ore por mim, para que eu faça mais ainda. Eu quero fazer mais. Uau! Impressionante! Não impressiona você? Que homem é este? Vou lhe dizer, é alguém impactado e motivado pela pessoa de Cristo e por sua obra na cruz do Calvário. Ore por mim, para que as portas se abram, para que eu possa pregar, falar de Cristo. Preste atenção agora. Por favor, preste atenção agora, todos vocês. Cristo e a sua obra na cruz são a maior motivação de um crente neste mundo. Se não for a sua, lamento por você. Cristo e a sua obra na cruz é a maior motivação. Cristo e a sua obra na cruz são a maior motivação de um crente, de um fiel, de um discípulo de Cristo, de um cristão neste mundo, nesta vida. Isso nos ajuda a enfrentar a perseguição, o sofrimento, a doença, necessidade, todas as dificuldades que você está passando ou vier a passar. Nenhuma outra motivação chegará perto de Cristo e a sua obra na cruz. Então, irmãos, quando estamos atingidos em cheio e motivados por Cristo e por sua obra na cruz, a gente enfrenta qualquer coisa. Qualquer coisa. A nossa maior motivação é Jesus Cristo.